começar. Eu vou apresentar quem está aqui do nosso lado. Estamos ao vivo aí entrando no Facebook agora, certo? Estamos também ao vivo no Instagram da igreja. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. E você vai aprender algo muito interessante. Eu vim aprender recentemente esse conteúdo, né? Estava compartilhando com o Rafa e ele conhecia já do negócio. Então eu tenho dois caras aqui que conhecem do assunto e a gente vai bater um papo sobre copyright, gatilhos mentais. E só para você ter uma ideia, assim como acontece comigo, talvez você ame as palavras leve 2 e pague 1. Eu amo isso. O frete grátis, né? O produto é 80 com frete de 20, mas ele está custando 100 com frete grátis. Ah, então eu vou comprar. A segunda peça com 50% mais barato. 50, últimas peças com 50% de desconto. Só hoje? Só hoje, o último dia. Por que a gente é atraído por isso? Então a gente vai aprender um pouco, né? Se você não resiste, assim como eu, nossa, eu sofro em não comprar, em me segurar. A gente fala muito de neomanismo, né? Que é o consumismo excessivo. A gente já trouxe esses temas algumas vezes aqui na igreja, incluindo no NV. E essa é uma ponta, o que te puxa, né? O que te atrai. E por outro lado também é como você vender, como você atrair, converter a venda, né? Então tem os dois lados. Obviamente a gente vai ensinar de uma forma para que você não venha mentir, né? Que você seja claro, transparente, tenha a maneira correta de se falar do tema, sem a necessidade de mentir, né? Porque às vezes você tem lá 1000 peças, você coloca lá últimas peças, é uma mentira, né? A gente vai abordar um pouco do assunto, tá? Então glória a Deus por isso, mas vamos começar essa live da melhor forma possível, orando, agradecendo a Deus por mais um dia da gente estar aqui, podendo aprender, né? O Recri, ele não só traz palavras, mas também a gente procura trazer conteúdo, porque muitas vezes você vai buscar esse conteúdo no mundo e é um conteúdo totalmente pervertido, né? Um conteúdo que vai te trazer uma mensagem mundana, né? Maligna. Então a gente traz esse conteúdo para vocês numa ótica limpa, transparente, clara, objetiva, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo informação para a tua vida. Então esse é o nosso papel, por isso que a gente está trazendo isso aqui, esse tema dentro da igreja hoje para você. Afinal, a gente também precisa vender, sobreviver e a gente precisa aprender algumas formas de como abordar esse assunto e como converter as vendas, né? E também como não viver escravo das compras, né? Do consumismo. A gente vai falar sobre esse tema hoje, que é muito importante. O pessoal está ouvindo aí, Rafa? Você está acompanhando? Tá ouvindo. Tá só alto e claro, você está cortando um pouco. Eu vou um pouquinho pra cá, Caio. O Caio está cortando. Não tem ninguém reclamando do som, então eu tô entendendo que o som tá legal, né? Vocês estão conseguindo ouvir, né? Estão ouvindo bem aí? Manda uma informação pra gente. O Rafa está acompanhando aqui no Instagram, então você vai anotando aí o conteúdo, porque para quem ainda não conhece um pouco do assunto que a gente vai abordar aqui, anota. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, você manda pra gente no Instagram, a gente vai estar falando, tá? Então eu tô aqui com o Rafa, dispensa comentários, né? Um cara incrível, um grande profissional, hoje professor universitário. Tem muito a nos ensinar. Eu sou suspeito para falar porque eu admiro muito como profissional, tem talentos incríveis e a gente está aqui para extrair, para sugar, né? Para aprender, porque eu conheço poucos profissionais com o nível de qualidade dele e talvez você ainda não conheça, então nós queremos te apresentar, né? O Rafa está aqui, é um braço do Recri e de tantos outros ministérios aqui na igreja. Eu glorifico a Deus pela vida dele. E o Caio também, né, Caio? O Caio é da área de comunicação, marketing, né? E tem muito a acrescentar também para nós, ele do Ministério de Comunicação da igreja. Com certeza você já assistiu muitos cultos aí e que foi transmitido aí pelo celular dele, né? Dele ali as lives com a pastora. Então é um cara também dessa área que vai poder acrescentar muito às nossas vidas. E meu futuro sócio.
Amém. Eita. Aí, ó. Dá um glória aí, comenta aí, glória a Deus. Uma mãozinha pra cima. Vamos então, sem mais delongas, começar orando, agradecendo a Deus, né, por mais esse dia e a gente já entrar direto no assunto de mais essa live aqui. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por esse dia que o Senhor fez, por esse momento, Pai, de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento, que o Senhor, Pai, seja a verdade em nossas vidas, nos conduza, Pai, nos liberte, Senhor, de tudo aquilo que é maligno, de tudo aquilo que vem para nos roubar, tudo aquilo que vem para trazer engano e venha nos levar para a verdadeira luz, Pai. E que nós, Pai, nessa noite, Senhor, venhamos ensinar algo que edifique a vida dos Teus filhos, não venha prejudicá-los, muito pelo contrário, venha trazer cura, libertação, venha trazer entendimento. Por isso, Pai, usa as nossas vidas nessa noite. Nós queremos Te louvar porque mais um dia nós estamos aqui com esse ministério, Pai, e nós queremos ser uma bênção, assim como o Senhor tem nos abençoado, Pai. E que essa live seja uma bênção na vida dos Teus filhos para a Tua honra e glória. Que o Teu Espírito Santo nos conduza neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, o que é gatilhos mentais, copyright, rapport? O que são essas técnicas que a galera tá usando aí no dia a dia? Talvez você já tenha se deparado com alguém que usa. Já caiu em uma armadilha Eu dessa? já caio toda semana. Tenho certeza, Eu caio tenho sempre. dúvida. Cara, eu fui fazer um curso de inglês, cara, e eu tinha me inscrito lá na página da escola e tal, e o rapaz me ligou, muito solícito, dá um pulo aqui, né, pra gente bater um papo, trocar uma ideia, se vi que você tá procurando inglês, não, ele me achou no LinkedIn. Aí, beleza, né, ó, a gente tem um material diferenciado e tal, e eu fui lá, né, conhecer, troquei ideia, cara super gente boa. Aí na hora de fechar, eu falei, olha, eu vou trocar ideia com a minha esposa, vim aqui conhecer a infraestrutura, o método de ensino, né? Vou bater um papo com a minha esposa, porque vai demandar tempo, eu vou estudar à noite, então eu vou ter que negociar com ela, tal. Eu não costumo tomar decisões assim sem compartilhar com ela, né? Eu vim aqui para conhecer, né? Eu não vim aqui para fechar nada. E aí ele começou. Hoje nós estamos com preço, é hoje. Você tem que fechar hoje, amanhã não vai estar. E ele começou numa pressão violenta. Eu falei para ele assim, cara, fica tranquilo, eu não tomo nenhuma decisão mais precipitada, em cima da hora. Se eu chegar aqui amanhã interessado pelo curso e tiver alto preço, a gente vai negociar, né? Eu sou bom em negociar, a gente vai trocar uma ideia, mas não vou fechar nada agora. E ele ficou insistindo ao ponto de ser chato a negociação ali. E isso era uma técnica, né, que eles estavam usando. E, lógico, já tinha um pouco de entendimento, então falei para ele, fica tranquilo, até porque eu sabia que amanhã e no outro dia eu voltei lá uns 2 dias depois, ia estar o mesmo preço, né? Isso acontece muitas vezes com a gente e por que isso acontece? E eu já caí muito nisso, eu já fechei as coisas desesperadamente, já quis comprar, porque achei que realmente seria uma oportunidade única, né? Sim. Eu já caí várias, inclusive eu caio hoje, né? Eu conheço dessas técnicas, estudei bastante sobre isso, um pouco, né? Só dando um panorama, mas minha primeira formação foi na área de recursos humanos, em seguida eu sou marqueteiro também, né? Hoje eu atuo na área de recursos humanos. E você vai pro céu? Porque todo mundo que fala que estuda marketing fala que não vai pro céu. Eu tô aqui, ó. Ainda bem que eu me converti depois, né? E hoje, aliás, muito é o que o Rodrigo falou, né? Coloca a mão na sua Bíblia aí e promete de que tudo aquilo que eu vou te ensinar aqui hoje você não vai usar isso para o mal, viu? Porque hoje eu tenho feito um trabalho de converter muitas das informações que eu busco, né, lá fora, de trazer isso segundo a palavra de Deus, porque uma das coisas que o Rodrigo falou essas técnicas te dão uma condição de agir com uma persuasão de manipulação. Porque você leva uma outra pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça, mas que vai beneficiar você e não vai beneficiar talvez a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ainda brinquei lá na chamada, né? Para os maridos, né, que quiser jogar um futebol, tem algumas técnicas aqui que vocês vão entender um pouquinho, né? E para as mulheres também, né? Porque tem algumas técnicas ali, deixa eu já dar um spoiler aqui. Vai quase prender o dedo aí. Deixa eu dar um spoilerzinho aqui, mas quem nunca esteve numa situação de que alguém chegou para você e falou assim, olha, eu preciso de um favor que só você pode me ajudar. Isso já é um gatilho mental.
Então, só para você entender a base do gatilho mental, é uma palavra, uma voz de comando que eu dou, e nessa voz de comando eu levo a pessoa a ter sentimentos, e nesses sentimentos ela vai trazer o comportamento que eu quero que ela tenha, na verdade, não o comportamento que ela de repente teria ali sem essa voz de comando. Porque quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa ela se sente importante. Então ela vai pensar assim, uau, se só eu consigo fazer isso, é porque eu sou uma pessoa especial, é porque eu tenho talvez algumas habilidades, eu tenho algum dom, eu sou importante para essa pessoa. E tudo isso mexe com a pessoa a ponto de ela, às vezes, entregar o sangue dela ali para poder entregar aquilo que a pessoa pediu para ela. Então, se você nunca passou por isso, né? Mas se você já passou, você sabe do que eu estou dizendo, porque isso são palavras, voz de comando que ela é acionada através de gatilho mental. É um pouco disso que a gente vai falar, tá? Bom, é o seguinte, a gente está com o celular aqui, esse é um assunto que pergunta e respostas fica de uma forma dinâmica para a gente poder conversar, mas antes de começar a falar de gatilho mental, de copyright, de rapport, eu preciso dar para você primeiro um fundamento. Eu não sei de vocês aí, se vocês quiserem começar a interagir, de falar quem que já conhece, quem que não conhece, é a primeira vez que eu ouvi falar nessas palavrinhas aí, só para a gente poder ir filtrando por aqui e vai fazendo as suas perguntas aí, tá bom? Antes de falar dessas palavras, eu preciso te falar como que funciona como é o funcionamento do nosso cérebro, né? Eu vou falar de uma teoria do Paul MacLean. Essa teoria, ela é uma das teorias que faz divisões do cérebro, tá? Então, todo momento a gente tem teorias aparecendo sobre as divisões do cérebro. E essa é uma teoria de que eu gosto muito dela, porque para falar de copyright, para falar de rapport, de gatilhos mentais, ela traz um entendimento exatamente daquilo que precisa acontecer, né? Aqui, eu sou mais... Tá. Melhor. Bom, acontece o seguinte, essa teoria ela divide o nosso cérebro em 3 camadas. Eu vou ficar em pé aqui para rabiscar aqui. Vamos lá, a gente vai virar aí, tá? Rodrigo me chamou, eu falei, Rodrigo, legal, mas eu preciso rabiscar, né? Agora no meu, como se diz? Meu toque. Ó, pastor, paizão, no meu toque agora de professor, eu preciso rabiscar, senão eu não consigo tangibilizar o que eu estou pensando, né? Mas basicamente eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos, o nosso cérebro. Imagina que isso daqui é o nosso cérebro, tá? Nós temos a primeira camada do cérebro, se chama cérebro reptiliano. E essa teoria diz que o cérebro reptiliano é a parte do nosso cérebro que manda as informações para o nosso corpo, para que o nosso corpo sobreviva. Então essa primeira camada aqui do nosso cérebro é a camada do cérebro reptiliano, e essa camada aqui, ela é responsável pelo nosso luta ou fuga. O que eu quero dizer com isso? Imagina comigo que quando você está aí agora assistindo essa live, você está respirando e não está prestando atenção na sua respiração. Você está respirando, o que está acontecendo com você, talvez o seu pulmão, ele está exercitando ali para você conseguir respirar, o seu coração está batendo, está pulsando sangue, e tudo isso quem está fazendo é essa primeira parte aqui do seu cérebro, porque essa parte é a sua parte de sobrevivência. Também essa parte ela está relacionada com o sistema de escassez. Então, quando o Rodrigo falou, por exemplo, né, daqueles comerciais, né, e tudo aquilo que a gente vê que fala de vai acabar, é só hoje, todos os sites que a gente entra para fazer compra que tem aquele reloginho, é porque ele está trabalhando na sua primeira parte do cérebro, está mandando uma informação para você de, olha, se eu não comprar agora, eu vou ficar sem. E isso pode ser muito importante para mim, que se eu ficar sem, eu vou trazer um prejuízo para mim. E então essa primeira parte, ela é acionada quando você trabalha numa situação de escassez, tá? Eu vou dividir esse papo nosso aqui em 2 momentos. Primeiro, falando para vocês dos impulsos que vocês recebem para compra, e depois eu vou dar algumas dicas para vocês que são empresários, que utilizam dessas técnicas para poder escrever, quando vocês vão fazer divulgação no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, e também quando você tiver com alguém, por isso que eu vou falar de rapport. Quando você tiver com alguém diante de uma reunião que precisa fechar o negócio, é a sua oportunidade de utilizar esses gatilhos mentais para conseguir fazer uma boa venda, tá? Bom, a segunda parte aqui do nosso cérebro se chama sistema límbico. O sistema límbico é onde estão as nossas emoções. Então essa segunda divisão do nosso cérebro, um detalhe que eu esqueci de falar. Isso aqui é exatamente dentro da estrutura, né? O cérebro reptiliano, ele está aqui atrás. Ele é o mais próximo do nosso sistema nervoso. Então ele é o que primeiro é acionado. Um exemplo, se você se depara na frente de um leão, por exemplo. Ali naquele momento, ou você vai lutar ou você vai correr. Porque essa parte aqui, ela vai esquecer dos sentimentos, das emoções daquele momento,
mas ela vai te colocar numa situação de ou eu luto ou eu vou correr. E isso porque o seu sistema nervoso, ele vai ser acionado por essa primeira parte, que é a parte que está mais próxima. Por isso que essa história da escassez, do vai acabar, é só hoje, ou então compre um, leve tantos, porque você trabalha essa sensação de escassez, ela é acionada, às vezes você compra por compulsão, porque você foi pego nessa primeira parte de a sua questão de sobrevivência. O segundo espaço, né, a segunda parte do nosso cérebro, que é na parte central, chama sistema límbico, que aqui estão as emoções. Então as nossas emoções, os nossos sentimentos, um pouquinho da parte de memória, está aqui no sistema límbico. Então no sistema límbico é onde, por exemplo, um vendedor, quando o Rodrigo falou, né, ele chegou numa escola de inglês, e aí a primeira história é, olha, se você não fechar hoje, esse preço vai subir amanhã. Ele está trabalhando aqui o seu momento de escassez, porque se você não fechar agora, de repente amanhã você vai pagar mais caro. Mas quando ele fala assim, você já imaginou você falando inglês? Você já imaginou, tenho certeza que ele utilizou isso com você. Você já pensou, se você falasse inglês, a quantidade de países que você poderia levar a sua família para conhecer? Então, muitos vendedores, né, quando você pega aqueles livros, né, de vendedor pitbull, todos esses que são marketing, né, bem ativo, né, e agressivo até, os caras trabalham muito bem isso, porque eles tentam pegar as suas 3 partes do cérebro. Se ele conseguir dominar as 3 partes do cérebro, certamente você vai fazer uma compra. E tem um nome também, que nós chamamos dentro do marketing, né, que chama dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você se arrepende de uma compra. E os marqueteiros estudam para você ter dissonância cognitiva quando você chega na sua casa. Porque às vezes quando você chega na sua casa, é que você se depara que às vezes você não precisava daquilo. E hoje, muitos países na Europa já têm combatido isso porque o sistema de consumismo tem caído. Agora tem um anticonsumismo que está levando as pessoas a pensar algumas vezes antes de fazer uma compra. E eu vou dar aqui algumas dicas de como não cair nisso, né? Bom, a terceira parte aqui você já deve ter ouvido falar, que é o neocórtex. O neocórtex é a parte que a gente mais conhece do nosso cérebro. Isso não está parecendo um cérebro, tá? Mas pensa que é o chapéu do cérebro. Minhas habilidades com desenho não vão me ajudar. Mas essa terceira parte aqui é o nosso raciocínio lógico. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está diante de um vendedor, ou você está utilizando dessas técnicas para vender, quando você consegue dominar essas 3 partes daqui do cérebro de uma pessoa, certamente essa pessoa, ou ela vai fazer a compra ali de imediato, ou ela no mínimo ela vai pensar e você está meio caminho andado, né? Você, dentro daquilo que você escreveu para trazer a pessoa, já vou falar um pouquinho de técnicas de copyright que é baseada nisso. É porque para falar de rapport, de gatilhos mentais em copyright, eu não consigo explicar sem antes explicar como que funciona o seu cérebro relacionado a uso, a consumo e assim por diante, tá? Então, primeira parte, luta ou fuga, questão de sobrevivência, cérebro reptiliano. Segunda parte, sistema límbico, onde estão as emoções. E a terceira é o neocórtex, onde aqui eu entro no raciocínio lógico. Então, voltando ao exemplo que o Rodrigo deu aqui, que é um exemplo bem legal. Então, primeira coisa, olha, se você não comprar agora, você não vai... amanhã já está alto preço. Estou trabalhando em escassez. Olha, já imaginou a quantidade de países, a quantidade de emprego que você pode ter, ou oportunidade de emprego que você pode ter se você falar inglês? Está trabalhando no sistema límbico, que o sistema límbico está falando das emoções. O neocórtex é quando chega para ele e fala o seguinte, senta comigo e vamos fazer contas. Então, quanto que você investe, por exemplo, sei lá, em tênis durante um mês? Então, esse momento onde você senta com o vendedor e ele te leva a fazer contas, ele já dominou o seu cérebro reptiliano, dominou o sistema límbico e dominou o seu neocórtex, porque ele te trouxe a um pensamento lógico, a um raciocínio lógico, e ali ele conseguiu dominar todo o seu cérebro, então ele acionou você. De novo, é aquela história, preciso de um favor que só você pode fazer para mim. Eu estou tomando aqui o sistema de escassez, porque se eu estou falando só eu, opa, não tem ninguém mais. Só eu consigo fazer isso. Eu estou falando do sistema límbico, eu sou importante. Então, isso que a pessoa está querendo, só eu posso fazer. Então, eu tenho uma importância para ela. Está mexendo com as minhas emoções. E o do meu raciocínio lógico, que eu tenho raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico vai ajudar essa outra pessoa a conquistar o que ela precisa conquistar, ou executar o que ela precisa executar. Tá bom? Então, é importante entender isso daqui antes da gente começar a falar de copyright, falar de gatilhos mentais, porque, na verdade, os gatilhos mentais, e copyright é a mesma coisa, tá? Mas quando eu falo de gatilhos mentais, eu estou falando dessas palavras que eu lanço para dar esse gatilho dentro dessa estrutura cerebral que eu falei para vocês. Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta aí? Não? Por enquanto não. Vamos sentar então para falar um pouquinho? Meio que tá melhor.
Alguém tem alguma pergunta aí? Ainda não. Conseguiram entender a estrutura do cérebro? Tá vendo? Você que achou que tinha só um neurônio aí, ó. Você não tem só um neurônio. Teu cérebro é uma estrutura incrível, complexa. Nada poderia ter criado senão Deus. Né? O teu cérebro é muito complexo. E é engraçado, né? Porque Deus, ele Tá no causa... zoom, eu acho. Tá no... Vai arrumar. Porque dentro do nosso contexto, né? Deus, ele causa, né, uma transformação na nossa mente. E é o seguinte, né? Eu aprendi muito disso daqui, antes da teoria, eu aprendi muito isso na prática, na raça. Eu fui empresário durante um tempo. O meu negócio era um negócio muito promissor, que dava uma lucratividade. Eu consegui, de um tempo, ganhar um pouco de grana ali com aquilo. Mas eu cometi vários erros. Os meus erros, o meu negócio era de venda, né? Então eu tinha uma representação de uma marca de produtos para cabeleireiro aqui em São Paulo. Vendia até que bem. Só que o detalhe é que eu não soube comprar, porque eu estava sendo impulsionado o tempo todo por isso daqui. Porque eu precisava comprar produtos para poder vender. O meu lucro era de 300% em cima de cada produto ali. Mas a minha ansiedade, a minha imaturidade, a minha falta de sabedoria me fazia, quando eu estava com um vendedor mais experiente do que eu precisava comprar dele para depois eu vender aqui, ele tinha muito mais técnicas e era muito mais experiente do que eu, e ele me levava, só para vocês terem ideia, um dos grandes erros que eu cometi, dentro dessa linha, eu tinha coloração, né, para colorir cabelo de mulher, de homem também, né, mais as mulheres que utilizam, né. São os caras que estão ficando com a barba, o cabelo branco assim, que vai pintando o cabelo, né? Mas eu não precisava ter esse produto não dava dinheiro pra mim. Esse produto eu ganhava R$2, R$3 em cima de cada coloração, cada tubo de... Não, acho que era um pouquinho mais, mas não passava de R$10. Mas não dava dinheiro pra mim. Só que o vendedor lá, ele me fazia chegar no meu sistema límbico e ter uma emoção de quando eu chegasse num cabeleireiro, eu tivesse uma condição de oferecer para ele todos os produtos para o salão dele, desde uma coloração até de um relaxamento, de uma progressiva e assim por diante. E eu comprava por impulso, em um negócio que não me dava dinheiro, entende? Então, depois que eu comecei a estudar e até dar aula sobre essas coisas, eu comecei a perceber o quanto que na minha vida eu caí nesses gatilhos, sem saber, e hoje eu tomo muito mais cuidado com isso. E aqui eu quero já deixar uma dica, né? De novo para cá, né? Não consigo falar sem rabiscar, mas entre o nosso sistema límbico e o neocórtex aqui, tem uma parte do nosso cérebro, eu vou ficar só atrapalhando, né? Não, pode ficar aí. Bom, mas não tem muita importância, acho que é só para... Entre o sistema límbico aqui, o nosso neocórtex, tem uma parte do nosso cérebro que ela age pela emoção e o nosso cérebro ele trabalha também sempre por recompensa. Ou seja, toda a recompensa que está depois daquela aquisição também vai me colocar no impulso para isso. E o que a gente usa como técnica para isso, né? E ó, cansei de escutar isso de púlpito do meu pastor aqui, do meu pai espiritual, falando sobre isso e não levava isso tão a sério. Você está numa loja e sentiu uma emoção, você está sentindo ali, o seu corpo está mandando sinais para você, dizendo que você está ansioso e quer fazer aquela compra, dá uma volta, procure algumas outras lojas, que provavelmente vai dar tempo de você oxigenar o seu cérebro, sair daquela emoção que aquele vendedor te colocou e dominou o teu cérebro naquele momento, para você pensar e fazer uma compra mais consciente. E aí tem uma técnica, né, que a gente utiliza, sabe aquele negócio de contar até 10? É verdade, porque o nosso cérebro ele demora em torno de 10 segundos para ele poder sair do nosso sistema de memória, que é isso que eu estou colocando para vocês. E aqui o nosso sistema de memória, eu sempre vou trazer aquilo que está gravado na minha memória, então eu sempre vou acessar aquilo que é mais rápido, aquilo que, por exemplo, né, se eu falar para você cadeira, imagina uma cadeira, você vai pegar uma cadeira que você viu em algum lugar, em algum desenho na televisão, mas você vai acessar uma parte do seu cérebro que tem um desenho de uma cadeira e você vai associar uma coisa com a outra. Passado 10 segundos, você já começa a buscar outras alternativas. Então você já começa a pensar na cor da cadeira, no formato do pé da cadeira, a posição da cadeira, se ela está quebrada, se ela tem 3 pés, se ela tem mais e assim por diante. Então, o que é essa técnica, né? É contar até 10. Só que, quando você conta até 10, você já sabe contar até 10. Então é algo mecânico, é automático. O que é essa técnica? Eu quero comprar um desses 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Vou lá, é isso. E outra, você não está forçando o seu cérebro a buscar um pouco mais de raciocínio lógico,
porque no raciocínio lógico você oxigena e você consegue sair um pouquinho dessa armadilha. Então, né, dentro do RH, nos treinamentos que a gente dá, a gente fala, olha, lembra do nome dos 7 anões, né? Por quê? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, né? Por quê? Talvez você não saiba isso de imediato. Você vai precisar forçar o seu cérebro para buscar essas informações, né? E esse fato de você ter que pensar vai tirar você do seu sentimento que vai te levar para uma compulsão, tá? Então, outra coisa que a gente, né, às vezes fala, tenta contar em uma língua que você não conhece, porque, né, em vários treinamentos assim, quando eu comecei a falar um pouquinho, nem era copyright, mas falar de gatilho mental, a gente falava para conta em inglês até 10. Só que se for uma pessoa que é fluente em inglês, contar até 10 para ela em inglês é uma coisa que contar até 10 em português. Então ela já sabe aquilo, ela vai acionar de uma forma mecânica o cérebro dela. Agora, se ela precisar, se ela se esforçar para poder falar, contar e trazer alguma informação, ela vai sair um pouquinho disso daqui, tá? Então aquela história de conta até 10 é verdade, tá bom? Então use isso aí. As pessoas acham também que, tipo, o Rafa tá usando o copyright, que acha que é só também pra escrita, e não é. É pra vida, pra tudo. Por exemplo, eu acho que o que eu mais caio é ir no mercado. Ir no mercado pra mim é uma... Se eu vou com fome, eu compro o mercado inteiro. Então, assim, por exemplo, agora Starbucks com cheiro, isso é um gatilho, o cheiro do café. Não é o cheirinho do café que eles estão fazendo agora. É lá, eles têm um cheiro específico do café deles e tudo mais. Você já entrou em alguma loja, acho que vocês já entraram, que tinha um cheiro específico? Sim. É exatamente isso. A música agradável, o ambiente, a luz, a iluminação, o espelho, o provador é o lugar ideal, que é tudo preparado, é minuciosamente pensado para que você efetue uma compra. E aí depois cai nessa do que o Rafa falou, que é você se arrepende da compra depois. Por quê? Porque na loja você tá lindo e maravilhoso com a roupa inteira. Quando você chega na sua casa, você olha pro seu espelho e você fala, na loja ficou mais bonito, né? Isso é a realidade, assim, o espelho, o formato do espelho, onde o espelho está localizado. A luz de fundo. A luz de fundo, que deixa você mais amplo, que deixa você mais, no caso, longenília, né? A mulher, assim, fica mais alta e tudo mais. Mercado, as prateleiras que estão na nossa visão, na altura dos olhos, são as prateleiras que até as próprias marcas pagam mais caro. Por quê? Porque está na visão dos olhos. Então é a primeira coisa que você vai ver. Por que você acha que o Nescau está aqui na baixa e lá embaixo está o Tico-Teco, aquela marca lá desconhecida lá embaixo, ou lá em cima? É porque as regiões onde a gente enxerga. Então, se nossos olhos estão aqui, isso são gatilhos mentais também, porque você vai no mercado e você vai comprar ponta de gôndola. Você está lá na ponta do caixa. E aí por que você acha que tem uma fileira gigantesca de salgadinho, de bala, não sei o quê? Porque provavelmente você está no mercado com seu filho, ou com alguém, ou enfim, eu vou ficar aqui mó tempo, deixa eu pegar esse salgadinho e ir comendo? Sim. Deixa eu fazer não sei o quê. Por causa disso, isso também são gatilhos mentais. Se aplica, claro, em todas as áreas. Você entrou numa loja, provavelmente, uma loja maior, vamos dizer assim, você com certeza vai ser pego por algum gatilho mental. Seja escrito, ou seja por aroma, posição, por exemplo, os produtos mais requisitados, padaria, açougue, sempre no final de loja. Por quê? Porque você vai ter que andar por todo o local. Shopping, por que você acha... escadas rolantes, né? Por que você acha que shopping não tem janela? Por que você acha que shopping tem um corredor e sempre tem um banco, alguma coisa no meio do corredor? É que para fazer você olhar para outros lados, para você nunca ir reto. Porque se você for reto, você não vai olhar para os lados e vai comprar e o shopping não vai ter lucro. Você me fez lembrar de uma outra teoria aqui para dividir. Que você falou, eu lembrei, por exemplo, de espelho de academia. Sim, né? Espelho de academia. Tudo isso são gatilhos. Por que isso, né? Imagina comigo que isso daqui é um mar. Bom, já falei que eu não sou bom de desenho, né? Aqui é um iceberg, tá? E aqui é a ponta do iceberg, tá? Alguém, você já deve ter visto esses desenhos pela internet. Mas acontece o seguinte. Aqui eu tenho o comportamento. O comportamento é a ponta do iceberg, tá? Aqui embaixo, mais profundo, eu tenho valores e crenças. Eu vou colocar assim abreviado, tá? Então eu tenho mais profundo, eu tenho valores e as crenças. Aquilo que eu tenho de valor e aquilo que eu acredito. Aqui no meio... Na minha área isso aqui chama Deep Web. Deep Web, é verdade. Aqui é a internet e aqui embaixo é Deep Web. Aqui no meio eu tenho o pensamento. E aqui, um pouquinho antes, eu tenho o sentimento. O que isso quer dizer?
que o meu comportamento, ele é um resultado daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Gatilhos mentais é trabalhar todos os sentidos que a pessoa tem. Olfato, tato, paladar. Ah, não estava aparecendo? Você tem que ficar mais juntinho. Ah, tô aqui. Mas o desenho estava, né? Tá bom. Bom, então quando você tem técnicas para poder buscar os 5 sentidos, né, de uma pessoa, você está fazendo com que mexa com os valores dela, o que ela acredita, com o que ela pensa, com o que ela sente, e isso vai resultar no comportamento dela, que vai ser a compra ou a não compra, tá? É mais ou menos dessa forma. Um exemplo aqui, né? E até entrando um pouco no nosso contexto bíblico, né? Jesus, ele disse que se eu tomar um tapa na face, eu tenho que dar o outro lado, certo? Se eu não tenho Jesus, eu tomo um tapa, eu senti esse tapa. Eu pensei que essa pessoa está me batendo, então, de repente, ela está achando que eu sou bobo, né? Então, esse pensamento vai me levar a um comportamento. Então, aquela história da ação e a reação é verdade, terceira lei de Newton isso, né? Mas é uma verdade isso. Mas o detalhe aqui é que o meu comportamento, ele está relacionado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Por que, por exemplo, se eu hoje, crente, tomo um tapa na minha face, eu não vou revidar e talvez, né? Não sei. Mas eu vou dar o outro lado. Porque a minha crença, o meu valor é algo muito mais profundo que vai fazer com que o que eu penso e o que eu sinto pouco vai ter importância para que o meu comportamento seja Deus te abençoe e vá embora e segue teu rumo. Entende? Então assim, ó, quando você tem, né, isso que o Caio estava falando, os 5 sentidos que nós temos traz pra gente gatilho mental, porque me leva a sentir algo, sentir um cheiro, tocar. Por exemplo, lembra da Quem Disse Berenice? Até entrar Quem Disse Berenice no mercado, você não provava maquiagem e só experimentava maquiagem em casa. O que ela fez? Eu preciso pegar a cliente nisso. Precisa ver, sentir, principalmente mulher que gosta, né, também de colocar tocar, na pele, né? Às vezes pode dar alergia. Né? Eu lembro de mulheres que compravam maquiagem e só descobriu depois porque dava alergia. Então o que ela fez? Eu vou dar essa condição da pessoa tocar, então tem um tato ali envolvido, e ali a pessoa ela vai comprar e às vezes ela compra por impulso. Porque o espelho lá é um espelho preparado, porque a luz lá a pessoa vai ficar mais bonita na loja. A profissional tá do lado dela e com certeza vai fazer a melhor maquiagem, vai fazer aplicar da melhor maneira. Ela vai falar, eu preciso disso. Uau, como eu fiquei linda. Soluciona a minha vida. Exato. Um amigo meu, ele era projetista de ar-condicionado. E ele disse que uma vez, estou fugindo, né? De que uma vez, um shopping, ele fez todo o desenho do ar-condicionado do shopping para que o cheiro de uma loja específica de alimentação, eu não lembro agora qual era a loja, mas acho que era tipo aquela fogão mineiro, sabe? Sim. Que é uma comida bem caseira e gostosa, para poder colocar em alguns pontos, ou seja, a saída de ar, ela dava em alguns pontos estratégicos dentro do shopping, que era para as pessoas pensarem em ir para a praça de alimentação para comer. Eu já vi, inclusive, estudos de que, sabe essas lojas que tem essência na porta? Que parte daquela essência... As magazines, né? Você passa na frente das magazines, você tem aquele cheiro daquela magazine. E tem cheiro que é até patenteado. Sim. A empresa que eu trabalho, por exemplo, nós temos uma cor. Por quê? De novo, né? É um gatilho mental. É um nós branding, temos uma cor que é nossa. Comunicação. Aliás, isso é muito comum na Europa, né? A empresa que eu estava antes, ela era da Suíça. E ela tinha lá, nós chamávamos o Rosa MCI, né? Tô dando spoiler, tô fazendo um merchan aqui, né? Tá caindo na conta. Porque era um rosa patenteado, que foi feito lá pelo RGB, eles fizeram. E a empresa que eu tô agora também. Nós temos um vermelho lá, não posso deixar de falar vermelho Sistra, né? Mas é um vermelho nosso. Por quê? Quando a pessoa olha para aquele vermelho, ela associa com aquela marca. Coca-Cola, não precisa dizer mais nada. Você pode ver o vermelho. Às vezes nem é o vermelho, assim, nem tá relacionado tanto, mas você vê um vermelho que lembra, te chama. Você nem vê mais Coca-Cola nas propagandas. Não vê. A última coisa que você vê é o produto Coca-Cola. O barulho do motor da Harley Davidson também é patenteado. Sim. Porque quando você escuta aquele barulho, você fala, opa, é uma Harley. Entende? Por quê? É gatilho mental. Então,
esse gatilho mental ele vai trazer isso daqui, ó, o que eu acredito, o que eu penso e o que eu sinto. Vai me levar para um comportamento. Eu estava falando só para não esquecer. Então pode reparar que em algumas lojas, quando você entra no provador, aquele cheiro da loja, aquela essência é um pouquinho mais forte. Não chega a ser incômodo, mas é um pouquinho mais forte. Porque aquilo vai te dar um prazer, né, de estar ali. Porque se você entrou na loja, você já foi atraído pelo cheiro, senão você não tinha entrado. Se é uma pessoa que tem uma alergia, ela não... Então assim, o cheiro já atraiu ela. Quando ela está provando uma roupa, o fato de ela colocar a roupa se sentir bem, mas sentir aquele cheiro que está fazendo ela se sentir bem, pronto, ela vai comprar, porque ela foi pego dentro de tudo isso daqui. E nós temos que lembrar também que cada um tem, né, os 5 sentidos, mas tem algum que é mais evidenciado em cada um. Sim. Grande parte, eu já trabalhei em loja e às vezes eu não sentia mais o cheiro da loja porque tipo, o dia inteiro lá acostumou. Mas todo mundo que entrava na loja falava, nossa, que cheiro bom. E eu ficava assim, mas que cheiro, eu não sinto mais o cheiro. E a gente trocava. Então assim, tem pessoas que são muito mais do olfato, né? Que tipo, vão sentir mais. E aí essas pessoas que querem pegar, vale a pena você também, a gente sempre fala sobre o autoconhecimento. Se conheça para você não cair nessas. Sim. Não que você nunca vai cair, porque todo mundo cai. Rafa cai, eu caio sempre. Eu não posso ir no mercado que eu caio. Olha, agora, eu passei aqui, né? E aí eu levei a minha esposa para comprar o meu presente do Dia dos Pais, né? Então eu armei uma arapuca para ela. Passar no shopping para tomar um sorvete, também para a igreja, o shopping tá aberto. Aqui. Aí chegou lá, puxa, isso aqui é legal, hein? Não ganhei nada Dia dos Pais, né? Então, usando de copyright com ela, né? De gatilhos mentais. Bom, e aí a loja da Nike, tem uma loja da Nike aqui no Shopping Itaquera, né? A loja da Nike, uma fila imensa. E a Bruna falou assim, uau, deve estar muito barato as coisas aqui. Eu falei, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses gatilhos mentais. Nós temos uma condição que é a aceitação social. Então o fato de você ver uma fila já remete que vale a pena estar naquela fila e às vezes não. O brinde eu acho que é o melhor exemplo. Eu acho que o melhor exemplo é brinde. Exato. Então, só virando um pouquinho, né, a chavinha agora, então, a gente falou um pouquinho, acho que você já conseguiu pegar um pouquinho de como que você consegue se cuidar para não cair nessas armadilhas, né? E tomar um cuidado, né, para não fazer essas compras por impulso e tudo isso. Virando um pouquinho a chavinha, já pegando esse gancho, você que é empresário, né? Você precisa saber, desses 5 sentidos que nós falamos aqui, o que você precisa trabalhar na sua comunicação. Tanto na sua escrita, né, como o Caio falou, quanto dentro do seu próprio produto. Então, se o seu produto, por exemplo, é alimentício, puxa, eu preciso dar experiência para esse consumidor, para esse cliente ou futuro cliente. Um cheiro característico do seu alimento. Uma degustação. Exato. Né? Exato. Eu preciso entender qual que é o meu negócio, o que eu vou envolver nisso, para o que eu estou envolvendo nisso. Por exemplo, gente, né, desde o começo do ano eu estou dando aula, né? E agora eu comecei a dar aula e estou dando aula em um monte de lugar, né? Aliás, fica uma dica aqui, tá? A gente tem um grupo aqui, o Rodrigo está participando aí, não é como se diz? Uma rebeldia, porque o líder do Recri está dentro. Mas a gente se uniu em alguns empresários e a gente tem tido algumas aulas conversando sobre algumas coisas. Só que hoje, né, eu atuo numa empresa, lá na frente, provavelmente eu vou cair para uma consultoria, e o meu trabalho é um trabalho que exige muito do visual. Por exemplo, eu não consigo, e é para você ter ideia, o quanto que isso começa a se tornar latente. Dentro das empresas que eu trabalho, que eu dou os treinamentos todos que eu aplico, eu preciso ter um apoio visual, porque eu não sei se a pessoa que está me assistindo ali, ela é uma pessoa auditiva, ela é uma pessoa sinestésica que precisa fazer, ou se ela é uma pessoa visual. Então eu preciso falar, eu preciso repetir o que eu estou falando, eu preciso desenhar e, quando possível, eu preciso colocar a pessoa para fazer exercícios. Então eu estou percebendo quais são os estímulos que eu preciso dar para a pessoa para que esse conteúdo que eu estou dando para ela, isso vai ser aplicado ou não. Quando, por exemplo, eu estou lá dentro do meu trabalho, né, de recursos humanos, dentro das empresas que eu atuo, e eu estou diante de uma situação, eu começo a fazer essas análises. Opa, quais são os sentidos que eu preciso fazer? Porque às vezes chega gente para conversar comigo que perdeu um ente querido, que está desesperado, quer mudar de área, quer mudar de carreira, quer direcionamento para a carreira. Então eu preciso entender com ela ali o que vai fazer sentido para eu poder entrar com gatilho mental, para poder conquistar talvez aquela pessoa, para poder ajudar ela de alguma forma. Então essa já é a primeira dica se você é empresário. Entenda quais são dos 5 sentidos que você pode trabalhar para poder utilizar dessas técnicas aqui, tá? A gente pode entrar nas técnicas já? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Por enquanto não. Se você tiver uma pergunta, dúvida,
comentário, escreve aqui pra gente que a gente vai falando. Hoje tudo isso, né, vem atrelado a muita tecnologia, então eu sou da área de tecnologia e as empresas utilizam muitos sistemas para poder aprimorar isso. Né? A gente está falando de mercado, hoje eles conseguem, através dos sistemas de inteligência de negócio, saber que um cliente, quando compra um produto, leva outro também. Você vai muitas vezes ver um produto nada a ver ali, ou né, que não faz muito sentido, está do lado do outro. Né, no mercado. Pô, por que esse produto está do lado do outro? Eu acho que é melhor a gente virar a câmera. Por que esse produto está do lado do outro? Né? Não teria que estar lá junto com um outro corredor, porque eles identificaram que a pessoa, quando vai comprar aquele produto, também leva aquele outro. Sim. E ela muitas vezes não lembra que ela precisa levar. Mas quando ela vê aqueles, né, igual pipoca com guaraná, né? Pô, quando vê um guaraná e vê uma pipoca do lado, a pessoa foi comprar um guaraná. O que ela vai fazer? Eu preciso levar a pipoca também. Porque já ficou aquilo intrínseco, já construíram a associação daquele produto. Fora isso que falando de mercado, falando para você que é empresário também, é importante você estar ligado nisso, com que seu produto combina, porque você de repente pode fazer uma parceria com a pessoa que de repente você acha que não tem nada a ver. Por exemplo, pipoca pode fazer no cinema, por exemplo. Eles têm parceria com os dois e tem vezes que a Coca-Cola e a Yoki, por exemplo, faz algum tipo de parceria. Por quê? Porque eles sabem que eles têm que trabalhar juntos naquele determinado local. Isso é importante. De repente, o seu produto é alimentício, que geralmente é o que mais rola, assim. De repente, você vende queijo e aí tem um irmãozinho do lado que vende goiabada. Não vale a pena, de repente, você mixar os dois? Porque aí o seu produto vai estar mixado com o do outro. E aí você está inserido em dois mercados. Tem dois públicos já que você está atendendo. O pessoal da goiabada e o pessoal do queijo. Então, a sua expansão de mercado aumenta. Isso é muito importante para você. Uau, e eu vibro aqui com isso, cara, que você disse, porque dentro do curso lá que a gente está conversando, eu falo isso o tempo todo. Eu acho que passou aquela história de um empresário acreditar de que ele, pelo esforço dele, somente ele, e somente o negócio dele... Ou que tudo é concorrência, que né? tudo é concorrência, exato. Você pega, por exemplo, você acha que todas aquelas lojas ali da Santa Efigênia, se elas tivessem cada uma num ponto espalhado da cidade, será que elas venderiam o tanto que elas vendem, todas elas estando juntas? Concorda? As ruas São Caetano, Rua das Noivas. Nem tudo é concorrência. Então, o que o cara está dizendo, eu tenho falado muito isso, mapeia quem são as pessoas, quais são as empresas que você conhece, que pode associar o seu produto. Um dos gatilhos mentais aqui, que já fica de dica para você, é dessa combinação, que é de fato, quando você vende... Quando a gente fala de valor agregado do produto, é porque você não tem só um valor, mas você tem valores envolvidos naquilo que você está vendendo ou naquilo que você está comprando. Então começa a fazer esse mapeamento de quem são as pessoas, as empresas que eu posso procurar para me associar, que vai me dar uma abertura dentro do mercado. Eu vibro com isso, porque eu acho que é uma maturidade que a gente precisa ter para fazer negócios entre nós, né? Nós alugamos um imóvel para fazer uma comunhão nossa. E a dona do imóvel tinha uma loja. A casa dela é espetacular, uma casa muito linda. Eu falei, por que você aluga a tua casa? Né? Ela falou, para complementar a renda e tal. Eu comecei a trocar ideia com ela. Né? Era uma microempresária, ela tinha uma loja e ela falou, poxa, as coisas estão mais difíceis. Isso foi antes de tudo isso acontecer, né? E eu fui perguntar para ela o porquê que ela estava tendo dificuldade. Ela falou, porque em frente à minha loja de roupa tinha uma grande loja. Não recordo o nome, acho que era Torra Torra, não lembro. E ela falou, eu arrebentava de vender. E quando aquela loja saiu, as minhas vendas caíram. Né? Então isso que o Rafa está falando é muito importante, faz muito sentido. Né? Porque uma andorinha vai fazer verão. Né? Então às vezes você tem uma concorrência ali que é algo sadio para você. Né? Faz sentido, é um centro comercial. Se aquele centro morre, as suas vendas vão cair. Né? A gente viu o exemplo do centro de Itaquera. Então, o centro de Itaquera era do lado de cá da estação. Você vai do lado de cá, pouquíssimas lojas. Agora é tudo do lado de lá, da antiga estação, né? Que agora é uma praça ali. Então, você vê como que a concorrência é sadia. A Lilian fez uma pergunta. Você me fez lembrar, quando você rapidinho, você me fez lembrar quando a gente estava mudando lá do prédio antigo para cá, que o dono do Mega Esfirra um dia perguntou para mim assim, é verdade que vocês vão mudar? Com um olho desse tamanho assim, ó. Por quê? O nosso público é o público que consumia muito ali, né? Então, ele viu ali que, puxa, essa parceria que eu sempre tive, eu tô perdendo isso aqui agora, então eu vou precisar reinventar e buscar algum outro local para poder me ajudar com isso.
A Lilian perguntou aqui, não sei se cabe, mas as datas comemorativas, né, em especial Natal, apesar de ser cultural, parece uma necessidade de fazer compra no fim do ano. Isso é uma influência que acontece? Claro. E você acha que o 13º vem por causa de quê? Ó, data comemorativa é para compra. Não pensa que é porque é Natal, nascimento de Jesus. Não, nós comemoramos, beleza, ok? Mas aqui a gente está falando como empresário. Você tem que pensar como negócio. É para fazer o pessoal gastar. Porque o Dia dos Namorados no Brasil é diferente de qualquer outro lugar, tipo lá nos Estados Unidos. Porque de janeiro a junho ficou muito tempo sem feriado. O feriado era só depois, então eles criaram uma quebra, colocaram um feriado no meio, que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil, pra quê? Pra ter consumo. Então isso é histórico, a gente estuda isso e é um estudo minucioso, não é tipo, inventei, não, é tipo, muitas marcas grandes se juntam pra, vamos fazer o Black Friday e tal, vamos, porque a gente precisa vender. Inclusive agora no ano passado, foi em setembro, foi o mês do comércio no Brasil. Então o governo inseriu uma nova data justamente para estimular um mês que não tinha nada ali, né? Praticamente. E mais um gatilho mental que nós falamos da escassez. Porque quando você vê nessa época do ano, né, dessas datas comemorativas, a impressão que dá é que se eu perder essa data, concorda? E assim, olha, quando mexe com o sistema límbico lá também que eu falei da segunda parte do cérebro. Porque se eu não presentear meu namorado, ou meu pai, ou a minha mãe, isso pode ser um problema. Sim. Entende? Então tudo isso é de fato para poder fazer com que o seu sentimento vai te levar para uma compra. E o empresário precisa se apoiar nisso. Para saber, uma das coisas que a gente estuda também, dentro de todo o contexto de marketing, é o momento de sazonalidade. Ou seja, se eu vendo roupa de frio, eu não vou vender roupa de frio no inverno, ou melhor, no verão, provavelmente. E Né? nem no Rio de Janeiro, provavelmente também. Isso, exato. Entender onde está seu negócio. Exato. Então eu preciso tá atento com todas essas coisas, né? Então quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da escassez, começou a história do Black Friday. Só que agora você tem Black Friday todo mês, toda semana, você tá ouvindo alguém, Black Friday antecipado. Porque leva você a pensar, se eu perder essa oportunidade agora, eu não vou conseguir fazer negócio lá na frente. Então você, empresário, precisa ter um pouquinho dessa ligeireza, né? Como diz meus conterrâneos lá, porque com isso você vai perceber os seus momentos e se aproveitar dessa situação. E, de novo, né? Às vezes é de fato uma oportunidade. Eu lembro de uma vez, cara, eu fui acho que padrinho de casamento 5 vezes no mesmo ano. E aí teve um casamento que era bem próximo do período de Black Friday, né? Falei, vou esperar Black Friday. De verdade, eu guardei dinheiro e comprei nem lembro que foi lá, mas eu comprei um eletrodoméstico lá, uma pessoa que eu paguei tipo 40% mais barato do que eu tivesse pago. Então é importante também, às vezes, por exemplo, uma das coisas que eu falo, né, para os empresários, né, a gente fala de precificação e tal, né, parte do valor que é de lucro seu, você tem que investir. E às vezes você não vai investir aquilo naquele momento, você vai guardar um dinheiro para quando chega uma época dessa aí, você tem dinheiro guardado para poder aproveitar uma boa promoção dessa. Ou você pega esse valor, deixa investindo ali, né, e aí tem o Thiago que pode ajudar mais do que eu nisso, você deixa investindo isso, fazendo dinheiro virar dinheiro, para quando chega uma oportunidade dessa, você lá faz uma aquisição para poder aumentar o seu negócio. Então, é bom. Aí é um gatilho financeiro. Não, e esse negócio que falou de sazonalidade é muito real. O exemplo, acho que mais básico, até que o Rafa deu agora da Mega, que era do lado do Templo Antigo, por exemplo, os dias que eles, com certeza, com toda absoluta, eles tinham maior número de pessoal, onde eles faziam mais esfriar, era de quinta-feira, sábado e domingo, com certeza. Ou até menos os dias que a igreja está funcionando, porque eles sabiam que ali naquele dia eles iam ter lucro, de um jeito ou de outro. Na segunda, na terça, eles iam fazendo um pouquinho e não sei o que, se precisasse fizesse na hora, mas nesses 3 dias é assim, você tem que entender também a região que você está localizado. Sim. E os dias que você mais bomba também como o mercado. De repente, seja mais pela internet agora, né, com muita venda online e tudo mais, que vale a pena você também compreender sobre esses gatilhos também, porque é o que mais se usa, porque para você, até a área do Rodrigo mais assim,
Você já teve a sensação de que seu celular tá te ouvindo? Eu acho que essa é a melhor sensação. A melhor e pior sensação. E ouve, viu? E ouve. Eu tirei o negocinho do meu porque, tipo, ouve. Você fala alguma coisa, você viu o produto tal, dali você abre o celular, tá lá na Facebook. cara. Assim. Amanhã o nosso vai aparecer copyright. Na hora que a gente abrir o celular vai estar lá, anúncio de curso de copyright, eu aprenda copyright. E é exatamente isso. Por quê? Na verdade isso acontece porque eles estão fazendo uma sessão de remarketing também. O que que é? Você, para decorar ou lembrar de um produto, você tem que ver no mínimo 3 vezes. Então pensa, às vezes não é a mesma propaganda, é o mesmo produto, mas de formas diferentes. E aí isso também é voltado para o copyright, porque é as próprias dicas que vão... O Netflix faz isso. Sempre. Nossa, a Netflix é Netflix líder nisso. é Eu amo a campeão. Netflix. Eu amo a Netflix. Eles sabem, eles fazem várias capas do mesmo filme. E para cada tipo de pessoa e perfil e comportamento, eles põem a capa que vai fazer mais sentido para tua personalidade e a tua característica. Olha só. A gente teve um irmão que comentou aqui o da pipoca, né? O da pipoca é o maior golpe aqui da igreja. Sabe por quê? Os caras põem um produtinho na pipoca que faz um cheiro, mano. No finalzinho da pregação. No finalzinho da pregação, mano. Você fala, tem que comprar esse negócio. É isso aí. Aí, o cara da pipoca usando, né? O cara do trem usando. Eu vou no trem, meu. Os caras usam isso o tempo todo no trem. É mais barato do que não sei na onde. Os caras usam. Agora é a hora de você poder comer o teu chocolatinho. Agora. Ei, ali ó, mais um ali. Tipo, mais um vendido, vendido. Por quê? Porque tá estimulando. Olha, tá acabando, compra porque tá acabando. Mais 3 vendidos aqui, mais 4 vendidos. Por quê? Aceitação, né? O produto do cara é aceito. Olha, tem bastante pessoas comprando. Os caras do trem usando técnicas de copyright, de rapport, de tudo. E às vezes os caras nem sabem disso, que eles usam essas técnicas porque aprenderam, né? Eu vi falando isso também, né? Que eu acho que você não precisa saber dessas coisas para ser empresário, porque muitas coisas você vai aprendendo no meio do caminho. Mas quando você sabe, você encurta, né? Porque você vai aprender algumas coisas e vai colocar em prática. E começa a colocar essas coisas em prática, né? Porque essa questão da aceitação, isso é muito importante. Se você tem uma página no Instagram, algum local, chama os seus amigos para curtir. Porque quem aqui nunca foi fazer uma compra e foi lá no Reclame Aqui para poder pesquisar se aquela empresa era bem falada ou não? É ou não é? De novo, esse exemplo que eu dei, né? Essa loja, né, da Nike ali que a gente foi. Certamente o preço é o mesmo. Se tiver a promoção, tem 2 ou 3 produtos só, não é a loja toda. Uma fila daquele tamanho, e eu aprendi isso na empresa que eu trabalhava antes, era uma empresa de eventos. E um dia, né, como RH, cheguei lá, todo pomposo no evento, uma fila grande assim. E eu ia dar minha carteirada, né? Eu sou do RH desse negócio aqui, meu. Vou entrar aqui e pronto. E não, tive que pegar a fila também. Cheguei lá dentro, eu fui procurar quem era responsável. Meu, que absurdo. Essa fila, né? E aí o camarada falou, deixa de ser menino, porque isso é proposital. Porque as pessoas quando estão chegando no evento e tem aquela fila, a ansiedade que vai dar nela de entrar, vai fazer ela pensar que, uau, eu tô no melhor evento do mundo. Tá bombando, todo mundo quer estar aqui, eu tô tendo a oportunidade de estar aqui. Quem lembra do Play Center? Né? Por exemplo, o que a Disney tem feito, né? A Disney, ela coloca na fila interatividade para você ter experiência ali com os personagens que você vai estar naquele momento. Então tudo isso é muito bem pensado, é muito bem elaborado e você pode utilizar isso de uma forma simples. O fato de toda venda que você faz, você pede para a pessoa que comprou e gostou e elogiou, fazer isso por escrito para você, ou fazer um depoimento para você postar isso de alguma forma, ou você colocar isso na sua página, no seu site, de alguma forma que você tem algum canal, isso vai trazer para você uma oportunidade de as pessoas que precisarem fechar um negócio com você. Um outro exemplo que eu dou dentro do meu convívio, né? Quando eu estou fazendo o processo de recrutamento de seleção de high level, né, dos níveis aí mais altos aí, de gerência para cima, muito provavelmente eu vou ligar para o ex-diretor daquele camarada e perguntar como que esse camarada é. Entende? De novo, é aceitação social, a gente usa isso para tudo. Então, no seu negócio, tudo aquilo que você vender, que alguém, puxa, que legal que você fez. Legal, você pode escrever isso para mim? Não custa nada, mas para você isso vai ser incrível. Porque na verdade também falando em mídias sociais, em redes sociais e tudo mais, esse é o melhor cliente, porque é o cliente orgânico, que você não precisou pagar alguma coisa para fazer, você não precisou fazer uma propaganda. É aquele que foi e tá elogiando porque quer, e esse é o melhor cliente. Eu sempre falo para alguém que me pergunta, como bombar? Faz o seu melhor pro seu cliente para que ele espontaneamente faça o stories. Por exemplo, falou das filas.
Por que também fez as filas? Pra Disney. A Disney já é super conhecida, talvez nem precisasse disso e tudo mais. Mas por quê? Porque você vai lá no meio da fila, a fila quilômetros. Você vai ficar 3 horas na Disney, na fila da Disney. Mas você tá lá tirando foto e repostando eles, falando mais deles. E mais assuntos, e assuntos mais comentados, assuntos comentados. E é isso que as marcas querem, ser comentadas. Quem não é visto não é lembrado. Então eles fazem de tudo, em todo o tempo pra fazer isso. E às vezes a gente pensa que eles fazem isso e está muito distante, não. A gente tá pode muito começar perto. com pequenas coisas. E aí, né, acho que isso pode ser um assunto para um café. Você pode pagar um café pra gente aqui, pra mim aqui, Caio, né? Estamos chegando próximo de 1 hora da transmissão no Instagram. A gente vai encerrar a transmissão no Instagram. Você que está no Facebook, continua aí. Pra gente entrar em algumas técnicas de copyright, tá? Então você que está no Instagram, nós vamos encerrar e nós voltamos em alguns segundos, beleza? Fica aí com a gente, volta aí, hein? E aí já anota a tua pergunta também. Deixa eu pegar minha colinha aqui, deixa eu ver se tá fácil. Como tá o Face aqui? O Face tá aqui rolando, tem Vê se a pessoa tem 5 alguma pessoas. pergunta. Deixa eu ver se rolou alguma pergunta aqui. Voltemos? Voltamos, mas ainda não entrou. Voltou, já voltou. Já. Estamos voltando. Você que está aí no Face, fica com a gente. Se você tiver uma pergunta, cola lá no Insta e manda pra gente aí que a gente está acompanhando aqui, tá bom? Eu vou pegar minha colinha e vou precisar levantar de novo. Só deu trabalho. Deixa eu virar aqui. Ao vivo é assim, né? É. É bom que... Tem algum... E de verdade, assim, hoje, para tangibilizar pensamento, eu dependo de escrita. Se eu desenhasse, eu estaria fazendo sucesso já. Porque eu ia fazer... Eu amo aqueles caras que fazem aqueles desenhos assim, que criam um mapa mental ali, incrível. Daniel Gonçalves faz isso. Então. Eu fico pirado, eu falo, como ele teve essa ideia? Bom, é o seguinte, eu vou falar de alguns aqui, eu não vou falar de todos, né, dentro do contexto que eu tenho aqui, mas eu vou falar dos principais. Só para te dar dicas de o que você pode fazer para escrita e também quando você estiver fazendo uma venda pessoal, tá? Eu vou falar o primeiro aqui da especificidade. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo aqui que eu deixei escrito. A melhor limpeza de janela da região, sua janela 100% limpa em tantos dias. O que é isso? Quando eu coloco isso no meu anúncio, eu vou te dar um exemplo que, para esse mesmo copyright aqui, essa mesma estrutura de escrita desse anúncio, que eu falo, a sua janela limpa, né, na região tal, eu estou sendo específico para aquele público que eu estou atraindo. Imagina que eu sou uma pessoa que eu preciso limpar a minha janela lá na minha casa. E aí eu estou vendo vários anúncios, por exemplo, de limpeza pós-obra, limpeza de residência, limpeza de um monte de coisa. Talvez esses anúncios aqui vão passar na minha frente e alguns pode ser que me trazam uma curiosidade. Mas se eu preciso fazer uma limpeza de janela, quando eu olho aquele anúncio, a sua janela limpa em tantas horas, opa, fui pego num gatilho aqui. Porque eu preciso exatamente desse produto que você tem. Então, ou seja, se você tem um negócio que é um negócio abrangente, que tem várias coisas, vale a pena ter anúncios que traz a visão do todo. Por exemplo, limpeza pós-obra, tá? Agora, quando você tem limpezas específicas, como nesse caso aqui, vale a pena em alguns momentos você colocar isso, porque esse gatilho da especificidade vai pegar aquela pessoa que está precisando daquele produto X para poder resolver um problema. Um outro exemplo, se você vende roupa e aí você coloca num anúncio, que eu vendo roupas em geral. É muito genérico isso. Se eu aqui sou um padrinho de casamento, você padrinho de casamento, sei lá, você padrinho de casamento daqui 2 dias, e eu estou desesperado por roupa social,
Quando eu vejo passar anúncios, roupas em geral, provavelmente eu não estou com foco naquilo. Eu estou focando em algumas outras coisas porque eu preciso de uma roupa social. Agora, se você também vende roupa social e coloca específico roupas para, sei lá, casamento ou aluguel de roupas para casamento. Moda evangélica. Moda evangélica. Essa foi boa, hein? Essa foi Não, boa. eu tava tendo um estudo sobre isso, sobre especificidade. E aí, eu particularmente não gosto desse tipo de, assim, e em especial do moda evangélica, porque eu acho que caracteriza muito uma evangélica, uma pessoa evangélica. E aí eu questionei minha professora sobre isso, eu falei assim, mas isso não é taxar, alguma coisa assim? Ela falou, não, a pessoa conseguiu encontrar o target dela, o público-alvo dela, e ela está direcionada extremamente, esse é o melhor negócio. Eu, especialmente, particularmente, sem ser profissional, eu particularmente não gosto, mas pensando em mercado, essa pessoa conseguiu atingir o público dele, que é moda evangélica, então as pessoas evangélicas vão atrás da loja dela. Então, é isso, é incrível. Então você pode ter anúncios de uma forma geral, mas em alguns momentos você pode ser específico. Se você estiver fechando um negócio, por exemplo, que você é uma empresa, sei lá, vou falar aqui do meu universo, tá? Eu sou da área de recursos humanos, a área de recursos humanos você tem N coisas para serem feitas, é um polvo, né? Um tentáculo ali, né? Então, se eu estou conversando ali com uma empresa e essa empresa ela precisa de uma estruturação de cargos e salários, por exemplo, para que eu vou ficar falando dessa pessoa de recrutamento de seleção? Eu posso até fazer um overview com ela no começo da minha conversa e explicar para ela que, olha, eu atuo em todas essas áreas, mas para fechar aquele negócio, eu vou precisar usar desse gatilho, da especificidade, para mostrar para essa pessoa, e aqui eu quero entrar em um segundo copyright já para você, né? Que é da autoridade. O que é isso? Quando eu mostro a especificidade com uma pessoa, eu já estou associando também a uma autoridade, dizendo que eu sou especialista em alguma coisa. Tá entendendo? Que também é um copyright. Quando você coloca, por exemplo, o melhor lavador de janelas, por exemplo, da região tal, você está se posicionando como o melhor. E as pessoas, ou o maior, porque as pessoas também associam, a gente sempre vai associar o maior ao melhor, e nem sempre é. Então, quando você coloca, né, algo parecido com isso, você mostra para a pessoa uma autoridade e dentro da especificidade. Então, você já tem dois gatilhos aqui, ou dentro da sua comunicação, ou dentro dessa conversa direta para poder fechar um negócio. E lembrando que você só usou uma palavra, o maior, tipo maior ou melhor. Isso já dá completamente outra percepção pra gente sobre o negócio, sobre o produto, enfim. Um exemplo que eu dei, né, no nosso curso lá, né? Cuidado para não, aquilo que o Rodrigo falou, né, não inventar mentiras aqui, até porque, lembra que nós acabamos de falar da aceitação social. E se você conta mentiras aí e isso depois é desmascarado, a sua aceitação social vai lá pro chinelo e aí foi um tiro no pé que você deu, né? Por exemplo, quando você fala dessa questão da escassez, você não precisa mentir, mas você pode usar isso o tempo todo. Porque você pode, por exemplo, sei lá, para quem vende roupa, eu tenho essa blusa aqui, eu tenho 5 peças dessa blusa. Não é um problema nenhum de eu colocar lá, vai acabar, só tem essas 5 blusas. Talvez daqui a um mês você vai comprar de novo essa mesma blusa e você vai vender. Mas esse lote seu aqui agora você pode colocar no seu copyright. Então assim, último lote só tem 5 peças, o valor promocional de X. Daqui a 2 meses, se você vender de novo, você não está mentindo, porque você falou daquelas 5 últimas. Trabalhou a escassez, não precisou mentir e talvez você colocou as pessoas ali para fazer uma compra e isso vai te ajudar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Bom, outro que eu quero... Bom, a gente já falou bastante da prova social, acho que não vou ficar entrando muito nisso. Escassez também. Um interessante aqui para vocês também é a urgência, né? A gente falou um pouquinho sobre isso também, quando a gente fala da escassez. Porque quando você fala esse é só hoje, né, vai acabar, você gera na pessoa um senso de urgência, esse senso de urgência vai levar ela, pela escassez, vai levar ela também a uma aquisição. Só que o mais legal que eu vejo assim dentro dos sites, para quem tem site consegue fazer isso, é aqueles reloginhos. Sabe aqueles reloginhos que aparecem quando a gente vai fechar uma viagem, alguma coisa? Que aquele reloginho fica te incomodando ali, porque ele fica te dando um senso de escassez e de urgência o tempo todo. Você fica, um exemplo, né? Aqui agora dentro desse momento de pandemia. Momento de pandemia, saiu todo mundo correndo para comprar arroz, feijão e papel higiênico. Por um senso de urgência, porque se eu não comprar agora, amanhã talvez não vai ter. E aí o meu senso de escassez vai estar me falando que eu vou ter um problema. Então, de novo, eu tenho dois
gatilhos aqui associados. Isso também baseado nas crenças que o Rafa falou sobre crenças. Porque o pessoal foi comprar tudo isso baseado nos filmes que a gente assistia, de tipo o mundo acabando, esses apocalipse doido, que não sei o quê. Então assim, é melhor eu me prevenir e acabar com o mercado e ter tudo pra mim. E aí pegou o pessoal. Quantos mercados nessa pandemia saíram tipo lucrando muito? Saíram lucrando muito. E quantos mercados que ficou desabastecidos? Nenhum. Todos os mercados venderam muito e foi um ótimo. E aí de novo, né? Pegando lá aquela ligeireza que eu falei pra vocês, né? Pega isso porque quem se aproveitou agora, não sei se dá pra usar essa palavra, né? Mas aproveitou essa onda agora aqui da pandemia, tá fazendo negócio. Sim. Gente, hoje eu fui cortar meu cabelo, tô com o cabelo bonitinho aqui pra fazer a live. E aí o cabeleireiro que eu vou, sem brincadeira, gente, tinha espaço para 2 cadeiras, bem pequenininho, bem pequenininho. E aí, hoje eu fui lá no salão, o salão tá fechado, aí tinha lá uma placa, estamos no endereço tal. Cara, o endereço tinha 7 cabeleireiros trabalhando com o cara. Eu falei, uau, momento de crise, de pandemia, o que aconteceu? Sabe o que acontece? E aí, eu tenho falado isso também, chega no final dos nossos cultos, assim, não sei o que vocês têm percebido, mas muita gente, por um senso de urgência, pela necessidade de fazer negócio, ou esteve em casa nesse período e começou a pensar na vida e possibilidades de ganhar dinheiro, ou a necessidade fez as pessoas pensarem em algumas soluções para poder ganhar dinheiro. Então eu tenho certeza, né, que aquele camarada ali, ele teve alguns momentos em casa, porque os salões ficaram fechados, mas ele ficou pensando quais eram as oportunidades que ele tinha para ganhar dinheiro, e o negócio dele alavancou. E eu falei, uau, o que aconteceu? Entende? Porque isso é necessário e vai trabalhando com a gente, né? Bom, outro que eu quero trazer com vocês, que eu gosto muito também, chama quebra de padrão. Quebra de padrão é o seguinte, imagina que para perder peso, eu preciso malhar, eu preciso fechar a boca e de repente tomar algum desses produtos aí que o 2P vende, né? Mas acontece o seguinte, imagina que quando você vê aquele comunicado falando assim, olha, perca peso em 5 dias sem precisar fazer dieta. É uma quebra de padrão, porque eu fui condicionado a acreditar que eu preciso sofrer para perder peso, certo? Então quando eu vejo um negócio desse, eu falo, opa, é fácil, já era, a mulherada cai matando em cima disso, né? Então isso é uma grande... Por exemplo, quem agora deve estar vendo bastante aí de investimento, né? Tipo, você trabalhou a sua vida inteira, já pensou em ganhar tantos reais aí por semana? Cara, eu sempre associei que ganhar dinheiro tem que trabalhar e trabalhar muito, né? Eu vou ganhar dinheiro fácil, ou seja, essa quebra de padrão gera curiosidade e essa curiosidade vai levar essa pessoa a fazer a aquisição. O que eu gosto é daquele eu acho que é da Volks, de não compre carro hoje. Aí você fica, por que eu não vou comprar carro hoje? Isso. E aí eles vão lá e às vezes nem é uma promoção nada a ver, às vezes é uma coisa. Mas ele chamou sua atenção, você parou aqueles 30 segundos da propaganda do YouTube ou de qualquer outro lugar para saber o porquê você não vai comprar carro naquele dia. E aí isso também é um gatilho, porque ele foi a quebra de padrão. Geralmente as empresas querem que compre, ele vai falar para mim não comprar, pera, tem alguma coisa errada. E aí gera curiosidade. Lembrei disso também, né? Uma vez um comunicado dentro do RH, a gente faz bastante ações de qualidade de vida, né? E uma das ações que eu achei incrível aquilo, a nossa corretora que trouxe essa ação, ela trouxe um comunicado dizendo assim, ó, não beba água. E eu falei pra ela, você tá brincando comigo, né? Ela falou, não. Aí ela me explicou o conceito. Olha que legal, gente. E foi, talvez, que a gente mede os comunicados, foi talvez o comunicado que a gente mais teve leitura e adesão para aquilo. Porque a gente cresce escutando que bebe água, meu filho, que é bom, e de verdade é bom. O comunicado, dentro do comunicado, estava falando que se você não beber água, você vai ter problema nos rins. Se você não beber água, você vai ter problema na pele. Então, o que chamou a atenção era, não beba água. Opa, calma aí, eu escutei a minha vida inteira de que eu preciso beber água, então eu fiquei curioso e agora eu vou entrar nisso daqui. E quando entrou o comunicado que estava lá, era o comunicado que era igual aos outros. Só que a forma que eu chamei esse comunicado foi uma forma criativa que eu trouxe a curiosidade por conta de um gatilho mental. Na propaganda, a gente tem na publicidade e propaganda, a gente tem um estudo que você tem que chamar atenção, tem que fazer uma chamada para a pessoa em 7 palavras. Então, pensa o estudo que você tem que fazer em cima disso, porque em 7 palavras você tem que fazer a pessoa parar, olhar e querer clicar ou se interessar pelo produto. A gente pode ver que isso é comprovado porque a publicidade faz aí campanhas gigantescas e somente com 7 palavras, assim. Depois, claro, aí eles trazem todo o conteúdo, mas a chamada principal tem que ter 7 palavras. E aí é o seguinte, né?
Até porque a gente não tem mais tempo para fazer grandes leituras, né? Sim, A gente também. já nem gosta. Inclusive vídeos. Não sei quanto tempo que a gente já tá de live Betina, aqui. né? A Betina foi um sinal disso, né? É. Tipo assim, eu tenho 25 anos e já ganhei mais de 1 milhão. Tipo, oi? Como assim? É isso. Você pega, por exemplo, né, os grandes youtubers aí, influencers aí, digitais aí, o que acontece? Não dá mais pra passar tipo de 1 minuto e meio, 2 minutos de vídeo, porque isso, né? Se não for um vídeo que tá trazendo curiosidade pra pessoa ali, isso cansa. Então, por exemplo, eu gosto de alguns youtubers aí, que os caras colocam documentários ali tipo de 1 hora. Mas o conteúdo do cara tem que ser bala, tem que ser fera por conta disso, porque a gente não tem mais tempo, né? Então, o quanto eu consegui fazer essa redução, porque a gente cada vez menos lê, né? Você ia falar alguma coisa? Eu lembrei dessa dos novos padrões, né, de mercado e tudo. Eu lembrei de um comentário que um youtuber fez não vou comentar o nome dele aqui, porque eu não gosto dele, minha opinião, não gosto. E ele fez um comentário do Netflix de uma série. Pô, Netflix, cadê os só 15 minutos no capítulo da série? Cadê o restante? Aí o Netflix, mano, os caras são fantásticos, né? Netflix entrou lá no YouTube dele e falou assim, ô fulano, só 15 minutos dos seus vídeos? Cadê o restante do vídeo? Eles são incríveis. Bom, a gente acho que pode abrir para perguntas e respostas. Eu quero falar de um último aqui, que para mim ele é bem importante. Ele é bem importante principalmente para quem escreve e faz anúncio pela internet, que é o contraste de valores. Esse é bem importante para quem faz anúncio na internet, tá? Bom, a gente está acostumado hoje já com 99, então ao invés de colocar um preço a R$10, eu coloco 9,99. A gente aprendeu isso, mas de repente não sabe como funciona o cérebro com relação a isso, né? Nosso cérebro sempre vai arredondar para baixo. Então quando eu vejo 9,99, eu estou associando a 90. Eu estou associando a 9. Eu sempre vou achar que aquilo é muito mais barato. Só que acontece, como isso agora se torna muito padrão, isso está acontecendo muito, o nosso cérebro já começa a acostumar. Então 9,99, não sei se vocês já viram que agora, algumas empresas já têm feito assim, por exemplo, ó, 9,97. Entende? Por quê? É uma quebra de padrão. 9,99 eu já entendo 10. Eu já entendo, já está gravado aqui. 9,97 não. Você fala, tem troquinho, tem bala. Já tem troquinho. Então eu já estou enxergando isso daqui de uma outra forma do que eu estou fazendo. Então aqui, outra sugestão que eu dou, né? Vou pegar aqui, sei lá, um exemplo de R$100, tá? R$100 é o seu produto. Quando você faz uma quebra de padrão, aqui essa cor aqui é azul, mas se você puder fazer isso em vermelho é muito melhor. Quebra isso daqui e coloca no seu anúncio, você vai colocar assim, sei lá, 99. Só isso você vai colocar. Por quê? Você vai tirar essa informação, o cérebro já está trazendo uma redução. E quando você coloca um valor menor, a mesma coisa vai acontecer. A Cássia está aqui, ó. A Cássia é a rainha dos copyright. A gente está falando de copyright aqui, a Cássia é a rainha disso. Então, é o seguinte, mas como que você vai colocar isso? Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai colocar preço antigo, você pode até escrever assim no seu anúncio. Preço antigo, você vai colocar bem grande, R$100, bem grande. E se possível numa letra negrita, assim, né? Que é para poder dar um destaque. E pequeno, só que pequeno de uma forma que dê para ver e atrai a pessoa, você vai colocar só R$99, sem a vírgula e em vermelho. Aqui está em azul, mas você vai colocar em vermelho. Por quê? O nosso cérebro também já acostumou a entender que azul é positivo e vermelho é negativo. Então você está dando de quebra aqui 3 gatilhos mentais para a pessoa. O primeiro é a redução de zeros, porque a redução de zeros já está dando para a pessoa uma sensação de que eu estou pagando menos. O segundo é que eu estou fazendo uma redução aqui, colocando esse valor para baixo. E o terceiro é na cor, porque também tem a psicologia das cores, e as cores representam muito. Então, quando a pessoa vê o vermelho, ela já associa que aquele valor vermelho é um valor negativo, então vale a pena fazer aquela compra, tá? É isso. É isso aí. Dúvidas, perguntas? Caio, mais alguma coisa para colocar pra gente? Eu sei que você tem bastante coisa. Eu vou aí. ficar em pé, senão eu tenho que virar lá. É. Eu vou ficar em pé. Acho que a gente falou bastante sobre tudo. Acho que vale. O principal, na verdade, é você conhecer e ter um autoconhecimento do seu produto. Isso não é um exercício diário. Não vai ser do dia para noite que você vai conhecer
O que eu falo conhecer não é, eu sei os processos, eu sei onde eu compro, meu fornecedor, não. É conhecer quem é a sua empresa. Por exemplo, se fosse uma pessoa, eu gosto sempre desse exemplo, que eu acho que é o melhor. Se fosse uma pessoa, como seria a sua empresa? Se a sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Como ela se vestiria? Com quem ela se relacionaria? Quem seriam as pessoas? Como ela se vestiria? Por quê? Porque isso facilita na hora de você, de repente, criar alguma comunicação para ele, ou na hora de relacionar, como a gente falou aqui, de expansão, de repente fazer uma parceria com uma outra empresa. Isso fica muito mais fácil. Não é uma coisa que vai ser, tipo, desenhei hoje e amanhã. Não, porque é uma instituição, é um movimento constante, ela sempre vai estar se renovando. O mercado, por exemplo, muitas empresas acabaram tendo que se mudar de novo por causa de uma pandemia. Então isso é macro, então também vai mudar. Então faça o exercício de mensal, de falar assim, tá, como que minha empresa é hoje? E começar a desenhar como se fosse uma pessoa. Qual é a personalidade dela? Ela é feliz? Ela é alegre? Se for, por exemplo, loja de... Eu fiz o meu trabalho, foi baseado numa marca de carro, a Volvo. E aí a gente teve que desenhar para o professor, para ele assim, quem é essa pessoa? E a gente teve que falar que era um homem, mais ou menos, de 45 anos, que usa sempre terno, que tem um Rolex no braço. A gente teve que especificar isso. Por quê? Porque é o perfil do consumidor dele. Com quem essa marca se relaciona? Ela se relaciona com pessoas que são CEOs, que são diretores, que viajam, que fazem isso e aquilo. Então, vale a pena você investir muito em conhecer a sua empresa. Por quê? Porque tudo isso que a gente falou agora vai começar a fazer mais sentido. Porque assim, o tom de voz que ela vai falar, por exemplo, a Netflix. A Netflix é genial. Ela é genial. Por quê? Ela tem um tom de... Ela consegue dar resposta, tipo... ela consegue xingar a gente e a gente dá risada. Porque, tipo, ela tem esse tom de voz. Quem acompanha vai saber disso. Sabe? Ela, tipo, xinga a galera e, tipo, a galera do Harry Potter, porque fica pedindo pra pôr no catálogo deles. E, tipo, eles estão nem aí. Eles vão lá e xingam e, tipo, vira meme. Então, assim, isso é porque eles têm um autoconhecimento de quem eles são, da identidade que eles querem passar e o que eles podem fazer. E isso vale a pena você também fazer esse estudo. Por quê? Porque vai facilitar muito, muito mais na hora de você fazer relações, de você fazer todas essas técnicas que o Rafa falou, facilita muito. E é um trabalho a menos para você. E, aliás, as empresas são pessoas. Sim. Pessoas físicas. Hoje, dentro do universo de empresa, nós não falamos mais de missão, visão e valores, nós falamos de propósito. E propósito, porque uma empresa ela tem sentimento. A empresa hoje, a gente tem crença. Uma empresa tem uma crença. Né? Mais um spoilerzinho aí desse grupo que a gente formou. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, procura lá o Rodrigo depois. Mas a gente está falando agora, nesse momento, sobre propósito. E toda vez, por exemplo, eu estou diante de um processo de recrutamento de seleção ou de um desenvolvimento de carreira com uma pessoa numa empresa, eu sempre levo ela para esse momento. Eu te falo, olha, você está diante de uma empresa. Quando você conhece uma empresa, é por afinidade. Uma pessoa é por afinidade, não é? Então, por uma afinidade, eu tenho um relacionamento com essa pessoa ou não. Por que para a empresa é diferente? Então, quando você começa a trazer isso, personalizar uma empresa, é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica. Então, é um contato de pessoa jurídica com pessoa física, mas é uma pessoa. Então é muito importante isso. Se você é empresário e você não sabe ainda quem é a sua pessoa jurídica, que muito provavelmente você traz a sua pessoa física para a pessoa jurídica, isso pode ser um problema para você, então isso você precisa parar e analisar quem que é a sua empresa. E tudo isso que a gente falou aqui, acho que minha última dica para tudo isso controla para saber o que deu certo e o que não deu. Sabe? Então assim, olha, eu fiz esse copyright aqui, eu apliquei essa técnica e eu consegui ter resultado com isso, como que eu consigo melhorar e fazer isso de novo? Isso daqui eu apliquei e não deu resultado agora. Deixa na gavetinha lá, uma hora você volta naquilo e vai testando tudo isso. Mas hoje a gente fala, o Rodrigo é da área de TI, fala muito do Big Data, ou seja, hoje o ouro já não vale mais tanto do que dados. Então começa a registrar para você ou numa planilha de Excel, ou num sistema, ou no papel de pão. Mas olha, tal dia eu apliquei essa técnica e essa técnica que me trouxe tal resultado. E aí você vai ter uma condição de aplicar ela, melhorando ela, associando, a gente falou de várias aqui, associando uma com a outra, e isso vai trazer grandes resultados para vocês, tá bom? Encerro aqui, Deus te abençoe, glória a Deus pela tua vida, pelo Rodrigo, pelo Caio, valeu pelo papo. Glória a Deus, ninguém mandou mais pergunta, vocês tiveram a oportunidade e é isso aí, qualquer coisa procura a gente aí na igreja, estamos à disposição. Né?
Foi um prazer participar, valeu pelo convite. Bom, a gente está aqui para ajudar, com um pouquinho do conhecimento de todo mundo, foi o que a gente falou, se unir para fazer algo forte e crescer, né, assim, profissionalmente. Então, você que sai comprando aí, né, gastando todo o teu salário, agora você vai ter Porque um pouco tem esses mais... caras aqui que estudou pra isso. Ó, uma dica, antes de fazer compra no mercado, come. Faz uma pequena refeição, só para você não chegar e sair comprando hoje, tudo. Eu vou sozinho no mercado, eu economizo muito. E com lista, né? Com lista também. Boa. E você que tem o seu negócio e precisa vender, eu creio que agora suas vendas vão estar mais direcionadas, mais focadas, né? Você conhecer o teu público, né? A tua persona e como escrever, como que é a identidade dela, como que ela gostaria de se relacionar com a tua empresa, como que a tua empresa está se relacionando. E tudo isso daí vai trazer mais reflexão para que você gere mais conversão e aumente as tuas vendas. E é isso aí, porque no final, né, a gente quer ganhar dinheiro. Então, Deus te abençoe nos teus negócios. E glória a Deus pela vida do Rafa, pela vida do Caio. Muito obrigado pela participação. Eu aprendi demais e eu espero que vocês tenham aprendido também. Fiquem na paz. Um beijo, um abraço. Fui! Tchau, tchau. Com Deus. Pra quem acompanha o Branco Ala vai saber. Fala, Canal.